Você já sentiu como se estivesse lutando, remando contra a maré, orando por uma mudança, mas as portas da prosperidade parecem continuar trancadas? Já se perguntou se existe uma chave, um segredo, algo que você ainda não entendeu sobre o favor de Deus? E se eu te dissesse que o poder para destravar as comportas do céu já está dentro de você, esperando para ser ativado da maneira correta? Muitos pensam que prosperidade é apenas sobre dinheiro na conta, mas a verdadeira prosperidade de Deus vai muito além. É uma vida abundante em todas as áreas: paz na alma, saúde no corpo, alegria em família e, sim, provisão para cada uma de suas necessidades. Hoje, nós vamos mergulhar fundo na palavra de Deus para descobrir não uma fórmula mágica, mas um princípio divino, uma oração que alinha o seu coração ao coração do Pai e que tem o poder de transformar completamente a sua realidade. Fique comigo até o final, pois o que vamos revelar aqui pode ser o ponto de virada que você tanto esperava. Muitas vezes, quando falamos em prosperidade, a primeira imagem que vem à mente é a de cofres cheios, contas bancárias recheadas e uma vida de luxo material. A sociedade nos ensinou a medir o sucesso pelo que temos e pelo que podemos comprar. Mas essa é uma visão limitada, uma pequena fotografia de um quadro imenso e glorioso que Deus pintou para nós. A prosperidade que vem de Deus é, antes de tudo, um estado de espírito, uma condição da alma. É a certeza de que não importa a circunstância exterior, o nosso interior está seguro, cuidado e suprido pelo dono de tudo. O apóstolo João, em sua terceira carta, nos dá a visão perfeita do plano de Deus. Ele escreve no versículo 2: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Observe a ordem divina. A prosperidade exterior, o ir bem em todas as coisas, está diretamente conectada à saúde da nossa alma. Deus não está interessado em nos dar riquezas que nos afastem dele. Ele deseja nos abençoar de uma forma completa, integral. A prosperidade dele não nos adoece de preocupação, não nos enche de orgulho, nem nos faz esquecer de quem somos e de onde viemos. A bênção do Senhor, como diz em Provérbios 10:22, enriquece e não acrescenta dores. Como você tem medido a sua prosperidade? Apenas pelo seu extrato bancário ou pela paz que excede todo o entendimento que governa o seu coração? Reflita sobre isso por um instante. Muitas vezes estamos orando por galhos, quando Deus quer nos dar a raiz. Pedimos pela solução de um problema financeiro imediato, quando Ele quer curar a nossa mentalidade de escassez. Pedimos por um emprego melhor, quando Ele quer nos dar um propósito de vida que glorifique o seu nome. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, nos entrega uma das promessas mais poderosas de toda a Bíblia. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Este versículo foi escrito para o povo de Israel em um momento de cativeiro, de dor, de aparente derrota. Eles estavam longe de casa, vivendo como escravos na Babilônia. Era um cenário de completa desesperança. E é exatamente nesse contexto que Deus declara: eu tenho planos de prosperidade para vocês. Isso nos ensina algo tremendo. A prosperidade de Deus não depende da nossa situação atual. Ela não é definida pela economia do país, pelo nosso chefe ou pelas oportunidades que vemos. Ela é definida pela promessa de um Deus que não mente e cujo poder não tem limites. Ele está dizendo: mesmo no seu cativeiro, mesmo na sua dificuldade, o meu plano para a sua vida ainda é de paz, de esperança e de um futuro glorioso. A sua situação hoje não tem o poder de anular a promessa de Deus. Pelo contrário,
ela pode ser o palco perfeito para que o poder dele se manifeste de forma extraordinária. Antes de continuarmos, eu gostaria de te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Assim, você não perde a continuação desta mensagem e fortalece essa comunidade de fé que está crescendo a cada dia. Faça parte daquilo que Deus está construindo. Agora que entendemos que a prosperidade de Deus é um plano completo para o nosso bem-estar, começando pela alma, surge a pergunta crucial: por que então tantos de nós não vivemos essa realidade? Oramos, jejuamos, servimos a Deus, mas a sensação é de que há um bloqueio, uma barreira invisível entre a promessa e a nossa experiência diária. A resposta, meu irmão e minha irmã, muitas vezes não está do lado de fora, mas do lado de dentro. O problema não é a mão de Deus que encolheu, mas o nosso coração que se fechou. A primeira grande barreira que impede o fluir da prosperidade divina é uma mentalidade de escassez. Nós fomos programados pelo mundo a pensar com base no que nos falta e não na abundância que Deus já nos deu. Pense na história dos 12 espias enviados por Moisés para observar a terra prometida em Números, capítulo 13. A terra era exatamente como Deus havia descrito, manava leite e mel. Era um lugar de abundância exuberante. Eles trouxeram de volta um cacho de uvas tão grande que precisou de 2 homens para carregá-lo. A promessa era real, a prosperidade era palpável. No entanto, 10 dos espias voltaram com um relatório de derrota. Eles disseram: a terra é boa, mas os gigantes estão lá. As cidades são fortificadas. Somos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também somos aos olhos deles. Perceba a tragédia aqui. Eles não negaram a bênção, mas permitiram que o medo dos obstáculos fosse maior do que a fé na promessa. A mentalidade de gafanhoto os paralisou. Eles se viram pequenos, fracos e derrotados antes mesmo de lutar. E por causa dessa visão, toda uma geração morreu no deserto, sem jamais pisar na terra da provisão. Apenas Josué e Calebe, que tiveram uma perspectiva diferente, entraram. Eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Que diferença! Enquanto 10 viram gigantes, 2 viram pão, viram a vitória que Deus lhes daria. Como você tem olhado para os seus desafios? Você tem focado nos gigantes, as dívidas, a falta de oportunidade, o diagnóstico médico, ou tem focado no Deus que é maior do que todos eles? A oração que destrava a prosperidade começa com um arrependimento, uma mudança de mente. É pedir a Deus que arranque de nós a mentalidade de gafanhoto e implante em nós a fé de Calebe e Josué. É parar de dizer: Senhor, eu não posso, e começar a declarar: eu tudo posso naquele que me fortalece. A segunda barreira, intimamente ligada à primeira, é um coração desalinhado com os princípios do reino. Em Mateus 6,33, Jesus nos dá a chave mestra para a vida. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Note que a provisão, todas estas coisas, é uma consequência, não o objetivo principal. Muitas vezes invertemos essa ordem. Buscamos primeiro as coisas, o sucesso, o dinheiro, o reconhecimento e esperamos que Deus abençoe nossos planos. Mas o convite do reino é para que busquemos a Ele, o seu governo, a sua vontade, e então Ele, como um Pai amoroso, se encarrega de nos acrescentar tudo o que precisamos. Isso se reflete, por exemplo, na nossa generosidade e fidelidade. O profeta Malaquias, no capítulo 3, fala sobre trazer os dízimos e as ofertas à casa do tesouro.
Mais do que um ato financeiro, este é um ato de confiança e adoração. É declarar com nossa atitude que não confiamos no nosso salário, mas no Deus que supre todas as coisas. É dizer: Pai, tudo o que eu tenho vem de Ti, e eu confio tanto no Teu cuidado que Te devolvo a primeira parte com alegria, sabendo que as janelas do céu se abrirão sobre mim. Quando retemos, quando o medo de faltar nos faz agarrar com força o que temos, estamos, na verdade, fechando a porta para o fluxo de abundância que Deus quer derramar. Que tal deixar seu comentário abaixo? Você já se sentiu preso em uma mentalidade de escassez? Compartilhe conosco como Deus tem te ajudado a mudar essa visão. Sua história pode encorajar outra pessoa. Se a mentalidade de escassez e um coração desalinhado são as fechaduras que trancam as portas da prosperidade, qual é a chave que abre? A chave, meu amado, é uma oração que não apenas pede, mas que transforma. Uma oração que não se concentra em convencer Deus a nos abençoar, mas que nos molda para estarmos aptos a receber a bênção que Ele já liberou. Muitas de nossas orações são como listas de compras para Deus. Senhor, eu preciso disso, me dá aquilo, resolve aquele problema. Não há nada de errado em apresentar nossas necessidades. A própria palavra nos incentiva a isso. Mas a oração que destrava a prosperidade, que vem do alto, opera em uma frequência diferente. Ela começa não no pedido, mas na adoração. O primeiro passo para destravar o favor de Deus é uma oração de louvor e gratidão. Antes de falar do seu problema, fale da grandeza do seu Deus. Antes de mostrar a Ele o tamanho da sua dívida, declare o tamanho do poder dele. Veja o exemplo do rei Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20. Ele estava enfrentando um exército imenso, uma multidão invencível humanamente falando. O que ele fez? Ele não correu para o planejamento de guerra. Ele não se desesperou. Ele se pôs de pé na congregação e começou a orar, dizendo: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu, Deus nos céus? Pois Tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na Tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Josafá começou reconhecendo quem Deus era. Ele mudou o foco do problema para o solucionador do problema. Essa atitude de louvor faz duas coisas milagrosas. Primeiro, ela cala a voz do medo e da incredulidade dentro de nós. É impossível exaltar a soberania de Deus e, ao mesmo tempo, sentir-se como um gafanhoto derrotado. O louvor ajusta a nossa perspectiva. Segundo, o louvor move o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando você começa a agradecer, mesmo antes de ver o milagre, você está demonstrando uma fé radical. Você está dizendo: Pai, eu não sei como a solução virá, mas eu já te agradeço, porque sei que ela vem de Ti. Obrigado pela saúde, mesmo que eu sinta dor. Obrigado pela provisão, mesmo que a conta esteja vazia. Obrigado pela paz, mesmo que a tempestade esteja forte. Em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo nos instrui a apresentar nossos pedidos a Deus com ações de graças. A gratidão não é opcional. É o passaporte que leva nossa petição ao trono da graça. Como você tem começado suas orações? Com uma lista de queixas ou com um cântico de gratidão? Antes de pedir a próxima bênção, que tal agradecer pelas 10 que você já recebeu hoje e nem percebeu? Após preparar o terreno com louvor e gratidão, o segundo passo é uma oração de arrependimento e rendição. Este é o momento de sermos honestos com Deus e conosco. É aqui que confessamos as barreiras que identificamos na parte anterior. É uma oração sincera que diz: Pai, perdoa-me. Perdoa-me por todas as vezes que duvidei do Teu cuidado e agi com uma mentalidade de escassez. Perdoa-me por ter focado mais nos gigantes do que na Tua promessa. Perdoa-me por buscar primeiro as coisas e não o Teu reino.
Perdoa-me pela minha autossuficiência, por tentar resolver tudo com a força do meu braço, esquecendo que o poder vem de ti. Nessa oração de arrependimento quebra o nosso orgulho. Ela nos coloca na posição correta para receber a de filhos totalmente dependentes de um Pai gracioso e todo-poderoso. A rendição é o ato de entregar a Deus as chaves da nossa vida. É dizer: Senhor, os meus planos não estão funcionando. A minha maneira de pensar só tem me trazido ansiedade e frustração. A partir de hoje, eu rendo a minha mente, as minhas finanças, a minha carreira, a minha família, tudo em teu altar. Não seja mais feita a minha vontade, mas a tua. Eu convido você agora a fechar os olhos por um instante, onde quer que você esteja. Comece a louvar a Deus em silêncio, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. O Deus fiel, o Deus poderoso, o seu Pai. Agora, peça a Ele que te mostre onde a mentalidade de escassez se aninhou em seu coração. Peça perdão e entregue essa área a Ele. Sinta o peso saindo dos seus ombros enquanto você se rende ao cuidado dEle. Com o alicerce da adoração construído e o terreno do nosso coração limpo pelo arrependimento e pela rendição, chegamos ao momento de edificar. Este é o terceiro e decisivo passo, a oração de petição alinhada e declaração de fé. Depois de exaltar a Deus por quem Ele é e de nos rendermos à sua vontade, nossas petições mudam. Elas deixam de ser egocêntricas e passam a ser alinhadas ao propósito do reino. Não oramos mais apenas por um carro novo para o nosso conforto, mas talvez por um meio de transporte para levar a palavra de Deus mais longe ou para servir alguém em necessidade. Não pedimos apenas um aumento de salário para gastar mais, mas por sabedoria e recursos para sermos bons mordomos, para abençoarmos nossa família, para investirmos na obra de Deus e para sermos a resposta da oração de outra pessoa. Tiago 1,5 nos diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. A primeira petição alinhada é por sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para administrar o que eu já tenho. Dê-me ideias criativas, abra a minha mente para as oportunidades que o Senhor já colocou ao meu redor e que eu não estou vendo. Em seguida, passamos da petição para a declaração. Este é um dos princípios de fé mais poderosos: ativar a promessa com a nossa boca. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de concordar verbalmente com o que Deus já disse em sua palavra. Em Marcos 11:23, Jesus diz que se alguém disser a um monte: erga-se e atire-se no mar, e não duvidar, assim será feito. O poder não está na nossa palavra, mas na fé inabalável no Deus que ouve a nossa palavra. Declarar é chamar à existência aquilo que Deus já prometeu. É olhar para a sua conta bancária e declarar: o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. É olhar para a sua família e declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É olhar para os seus projetos e declarar: o Senhor completará a boa obra que começou em mim. Comece a usar a sua boca não para descrever o problema, mas para decretar a solução que já está garantida na palavra de Deus. Vamos unir tudo isso agora em uma oração final. Onde você estiver, se puder, junte-se a mim nesta oração de fé. Pai amado, em nome de Jesus, eu entro na tua presença, não para pedir, mas primeiro para te adorar. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata. Tu és o meu pastor e por isso nada me faltará. Obrigado, Pai, pela vida, pela saúde, pela minha família, pelo pão de cada dia. Obrigado pelas tuas promessas que são fiéis e verdadeiras. Senhor, eu peço perdão por toda incredulidade e mentalidade de escassez. Perdoa-me por focar nos gigantes e por duvidar do teu poder. Eu me arrependo de buscar primeiro as coisas deste mundo.
Neste momento, eu rendo a Ti a minha vida, as minhas finanças, os meus sonhos e os meus medos. Eu Te entrego o controle. Alinha o meu coração ao Teu. E agora, Pai, eu peço por sabedoria do alto para prosperar segundo a Tua vontade. E eu declaro pela fé, baseado na Tua palavra, que as janelas do céu estão abertas sobre mim. Declaro que sou abençoado para abençoar. Declaro que a Tua provisão me alcança de forma superabundante. Onde houver portas fechadas, elas se abrirão. Onde houver escassez, haverá fartura. Não pela minha força, mas pelo Teu Espírito. Eu recebo a Tua prosperidade completa, na minha alma, no meu corpo e em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, saiba que algo novo começou na sua vida hoje. A verdadeira prosperidade não é um evento, é uma caminhada com o Deus da provisão. E se você nunca tomou a decisão mais importante dessa caminhada, eu quero te dar essa oportunidade agora. A maior prosperidade que um ser humano pode experimentar é ter seus pecados perdoados e a certeza da vida eterna. Isso só é possível através de Jesus Cristo. Se você quer recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, diga aí onde você está. Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Se você fez essa decisão, procure uma igreja, um lugar de comunhão, onde você possa crescer na fé e no conhecimento da palavra. A caminhada cristã é vivida em comunidade. Antes de finalizar, se esta mensagem tocou o seu coração, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam destravar a verdade da prosperidade de Deus em suas vidas. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo com a gente. Que Deus te abençoe poderosamente.